Você já sentiu aquele calafrio chegando antes da febre bater com tudo? Aquele frio que aperta o corpo bem na hora em que, por dentro, você está pegando fogo? A maioria das pessoas encara isso como um problema. Você toma um remédio, espera passar, segue com a vida, sem nunca perguntar o que está de fato acontecendo lá dentro enquanto o termômetro sobe. Mas e se eu te disser que aquilo que você está tentando desligar na maior pressa não é uma falha do seu corpo, e sim uma das armas mais antigas e mais inteligentes que ele já desenvolveu? Se inscreve no canal antes de continuar, porque o que vem agora muda completamente a forma como você vai olhar para a próxima febre que tiver. A febre é tão comum que a gente nem para pensar nela. Você sente aquele calor incômodo, a testa quente, o corpo mole, e a primeira reação é sempre a mesma: abrir o armário de remédios. Isso não é novo. Faz mais ou menos um século que remédios baratos contra dor e febre, tipo aspirina e ibuprofeno, viraram parte do dia a dia de qualquer farmácia do mundo. Antes disso, durante praticamente toda a história da humanidade, ninguém tinha essa opção. A febre simplesmente acontecia, e o corpo seguia o próprio plano, sem nenhum comprimido interrompendo o processo no meio do caminho. Hoje a gente inverteu completamente essa relação. A dor incomoda, então aprendemos a apagar a dor assim que ela aparece. E como febre e dor costumam vir juntas, aprendemos a apagar as duas ao mesmo tempo, quase por reflexo. Esse é o jeito raso de ver a febre. Um incômodo. Um sintoma chato que a gente aprendeu a apagar assim que aparece. Mas eu te prometo, existe algo escondido nisso que ninguém te contou. Primeiro, o truque em si. Quando bactérias ou vírus invadem o seu corpo, uma família de substâncias chamadas pirogênios entra em ação. O nome quer dizer, literalmente, criadores de calor. Elas viajam direto até o seu cérebro e mexem no termostato interno, a estrutura que decide qual deve ser a sua temperatura ideal. De repente, esse termostato passa a pedir mais calor. E o corpo obedece na hora. Primeiro vem o tremor. Seus músculos se contraem rápido, gerando calor no centro do corpo, quase como um motor sendo ligado à força. Ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos perto da pele se fecham, prendendo esse calor lá dentro. Por isso você sente frio na pele enquanto seu interior queima. Não é sorte, não é acaso, é engenharia biológica. Segunda camada. Por que isso existiu? A febre não é invenção recente da evolução. Ela apareceu há pelo menos 600 milhões de anos e está espalhada por praticamente todo o reino animal. Peixes doentes nadam para águas mais quentes. Lagartos se jogam no sol por mais tempo que o normal. Abelhas aquecem o ar dentro da colmeia inteira só para atacar um invasor. Cada espécie usa o recurso que tem à disposição para fazer a mesma coisa: subir a própria temperatura. E por que isso funciona? Porque toda forma de vida no planeta só sobrevive dentro de uma faixa de temperatura específica. Existe vida em poças geladas a 10 graus negativos e em fontes vulcânicas a 120 graus positivos, mas isso não significa que qualquer organismo aguenta viver em qualquer ponto dessa escala. Cada espécie tem o próprio intervalo ideal, a faixa exata onde as engrenagens internas das células funcionam no ritmo certo. Saia dela por tempo demais, para qualquer lado, frio ou calor, e essas engrenagens começam a travar. Seu corpo mantém 37 graus o tempo inteiro, gastando uma quantidade enorme de energia para isso. Parece um desperdício. Só que talvez seja uma proteção antiga. Essa temperatura torna você quase completamente imune a fungos, um dos parasitas mais brutais que existem e que devastam a maioria dos animais de sangue frio. Você é, literalmente, quente demais para a maioria deles sobreviver dentro de você. A febre pega essa mesma lógica e vira a arma. Ela empurra a temperatura do seu corpo para cima e transforma o ambiente interno, antes agradável para o invasor, num lugar insuportável. É uma mudança climática forçada, criada de propósito, para destruir o mundo de quem está tentando te destruir. E o calor realmente machuca esses invasores. Ele rompe membranas, quebra o DNA, atrapalha a fábrica de proteínas das bactérias. Elas chegaram tentando ser discretas, mas nesse momento estão se multiplicando o mais rápido possível, gastando o máximo de recursos possível, sob o máximo de estresse possível. É como correr uma maratona, comer uma refeição inteira e dar à luz, tudo ao mesmo tempo. Agora imagina fazer isso enquanto o ambiente ao redor pega fogo. Terceira camada. O que isso muda de verdade na sua vida? Enquanto quase todos os órgãos do seu corpo trabalham pior durante a febre,
Existe uma única exceção: o seu sistema de defesa. As células responsáveis por atacar invasores ficam mais rápidas, mais eficientes, mais letais. E ainda por cima, a febre faz essas células consumirem os recursos que o invasor mais precisa, como ferro e açúcar, transformando o campo de batalha num deserto sem comida para ele. Até os vírus sofrem com isso. O vírus do resfriado comum, por exemplo, só consegue viver no seu nariz e na sua garganta porque essa região já é naturalmente mais fria que o resto do corpo. Suba a temperatura geral, e a vida dele fica ainda mais difícil. Tem uma armadilha ainda mais cruel escondida aqui. Células infectadas por vírus, tentando sobreviver ao calor, começam a produzir em massa umas proteínas de emergência chamadas HSPS. O problema é que produzir HSPS demais é como acender uma luz vermelha gigante avisando: estou gravemente comprometida. Isso atrai as células matadoras do seu sistema imune, que chegam e destroem a célula infectada, e o vírus junto com ela. Tentando se proteger, a célula acaba se entregando. Isso levanta uma pergunta óbvia: se a febre é uma arma tão poderosa, por que as bactérias e vírus não evoluíram resistência a ela em centenas de milhões de anos? A resposta é quase engraçada: a febre engana a própria evolução. Se um invasor sobrevive tempo suficiente ao calor, a seleção natural favorece justamente os indivíduos mais resistentes àquela temperatura, e depois de alguns dias, a população inteira do invasor já está mais adaptada ao calor. Só que essa vitória vem com um preço. O próximo passo de qualquer invasor é sair daquele corpo e infectar outro. E um corpo saudável, sem febre, é frio demais para o gosto de um micro-organismo que passou a se especializar em calor. Não é impossível infectar, mas fica bem mais difícil, e esses invasores endurecidos ainda competem em desvantagem com os próprios parentes que preferem ambientes frios e são melhores em contaminar gente saudável. Ficar bom em suportar calor te deixa pior em infectar quem está são. É um beco sem saída evolutivo, sem solução perfeita para o invasor. Alguns invasores mais perigosos driblam isso com velocidade. O vírus do sarampo, por exemplo, se multiplica em ritmo altíssimo e atinge o pico de contágio bem antes da febre chegar com força total. Quando a resposta imune completa finalmente aparece, o vírus é destruído, mas o estrago de contágio já foi feito. Agora, o contraponto que mostra o quanto isso é sério. Existe um estudo em que médicos tentaram suprimir agressivamente a febre em pacientes graves de UTI. O experimento precisou ser interrompido, porque a mortalidade desses pacientes começou a subir. Casos assim sugerem, com bastante força, que muita gente sobrevive melhor a infecções graves justamente por causa da febre, e não apesar dela. Isso não significa que toda febre deve ser encarada com naturalidade. Temperaturas acima de 40 graus são perigosas para qualquer pessoa, geralmente porque o termostato interno do corpo falhou. Gestantes, idosos e pacientes já debilitados também correm mais risco com estresse extra da febre alta. E em casos como lesão neurológica ou AVC, controlar a temperatura pode ser essencial. Mas abaixo de 40 graus, na maioria das vezes, a febre não é o inimigo. Não existe boa evidência mostrando que apagá-la logo cedo acelera sua recuperação de uma gripe comum ou de uma catapora. Então, da próxima vez que a febre chegar, a decisão real não é como faço isso parar. É outra: você consegue suportar, ou não? Se consegue, talvez o corpo já esteja fazendo, sozinho, o trabalho mais inteligente possível para te curar. Se não consegue, tudo bem também. Aliviar o desconforto tem seu preço, mas também tem seu valor. A ciência ainda não te dá uma resposta única para isso. Só te dá informação suficiente para escolher com mais clareza. Se inscreve no canal para continuar descobrindo o que se esconde atrás das coisas mais comuns da sua vida. E da próxima vez que você sentir aquele calafrio chegando antes da febre bater, lembra, seu corpo não está com defeito. Ele está em guerra e sabe exatamente o que está fazendo.